Vamos agora estudar e aprender sobre Jesus. Então vamos lá. O Evangelho de Mateus, ele é escrito aproximadamente 50 anos depois de Cristo. Ele é composto por 28 capítulos. Mateus, ele era um judeu que era publicano, então ele trabalhava para o governo romano, recolhendo impostos dos seus próprios irmãos judeus. Esse evangelho ele foi escrito para os judeus, então Mateus escreveu esse evangelho direcionado para os judeus e ele apresenta nesse evangelho Cristo como filho de Davi e filho de Abraão. Jesus é retratado como rei na genealogia a partir do rei Davi. Por isso que a gente vai ver algumas passagens que as pessoas falavam para Jesus, né? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Por quê, né, que falam que Jesus era filho de Davi? Por causa da genealogia, né? Então a gente vai ver aqui no primeiro capítulo que passou pelo rei Davi. Para ficar mais fácil de entender o Evangelho de Mateus, a gente vai dividir em 7 partes. Então, a primeira parte vai ser a apresentação do rei. A genealogia, seu nascimento, os primeiros anos e o início do ministério de Jesus, que vai ser do capítulo 1 ao capítulo 4. É essa parte aqui que eu pretendo iniciar e terminar hoje. A segunda parte, nós vamos estudar os princípios do governo do rei, o Sermão do Monte, que vai ser dos capítulos 5 ao capítulo 7. A terceira parte vai ser a autoridade do rei, que nós vamos estudar, que ela é manifestada e ela também será rejeitada. Isso vai ser dos capítulos 11, do capítulo 8 ao capítulo 12. A quarta parte, os mistérios do reino. É período entre as duas vindas do rei, vai ser no capítulo 13. Quinta parte, o ministério do rei é rejeitado. A gente vai estudar isso nos capítulos 14 ao 23. Sexta parte, a profecia da volta do rei, o Sermão do Monte das Oliveiras, que nós vamos estudar do capítulo 24 ao 25. E a sétima e última parte vai ser a morte e ressurreição do rei. A gente vai estudar nos capítulos 26 ao 28, certo? No vídeo também eu vou deixar esse slide para quem quiser anotar e separar por partes para poder entender melhor e dá para escrever aí no seu caderno, nas suas anotações, tá bom? Então são 7 partes e hoje nós vamos para a primeira parte, capítulo 1 ao capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Então, primeira parte é a apresentação do rei. Aí lá no capítulo 1, né, se vocês pegarem a Bíblia de vocês vão ver que logo no início, no primeiro versículo, já inicia com a genealogia de Jesus por meio de José, que foi seu pai de criação. Então lá fala desde Abraão, né? Aí começa Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou Judá. Aí passa também por Davi, né? Passa pelo pai dele, Jessé, depois o rei Davi. E aí vai continuando a genealogia até chegar em José. José, que vai se casar com Maria. Maria, que é a virgem, a mãe de Jesus, que engravidou do Espírito Santo. É desse José, tá bom? A gente está agora no Novo Testamento. Então, a primeira parte ali é praticamente a genealogia de Jesus, né? Aí depois começa a contar a história de Maria, certo? Então, vamos lá. Então, Maria, ela estava prometida a José. Os dois eram namorados, eles estavam noivos. Ela era prometida. E ela era virgem, né? E mesmo virgem, ela fica grávida do Espírito Santo. Aí ela foi contar para José, que era seu noivo. E o José achou aquilo estranho, né? Qualquer um acharia estranho, né? Se fosse nos dias de hoje. Você noiva e você contasse isso pro seu noivo, ele com certeza acharia estranho, né? Era normal ele achar estranho. Para ele foi muito difícil aceitar, né? Mas daí o anjo do Senhor, através de um sonho, confirmou para José que realmente Maria estava grávida do Espírito Santo, né? E que dela nasceria o Messias, Jesus, né? Que salvaria o seu povo dos pecados. Era o Messias tanto esperado pelos judeus. Aí no versículo 22 do capítulo 1,
Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A gente vai achar o cumprimento dessa profecia aqui, ela está sendo cumprida, e a gente vai ver essa profecia lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Anota aí, depois vocês podem lá em Isaías e grifar. Agora no versículo 23 do capítulo 1, a Evangelho de Mateus. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, essa primeira parte aqui está se cumprindo uma profecia que foi feita lá, registrada lá no livro de Isaías. Porque lembra que a gente falou na aula retrasada, né? Que eu falei para vocês os motivos pelos quais os judeus não aceitavam Jesus como Messias. Por quê? Porque eles se baseavam no Salmo 2, né? Só que durante todo o Antigo Testamento, os profetas fizeram várias profecias em relação, apontando para o Messias, né? E a gente vai ver aqui que várias dessas profecias são cumpridas, né? Só que os judeus, eles não se atentaram que Jesus viria em duas partes, certo? Então, a primeira parte foi cumprida e ele voltará, certo? E aqui a gente vai mostrar aqui, detalhando todas as profecias que foram cumpridas da primeira parte, da primeira vinda de Jesus. Então, ainda no capítulo 2, os magos, seguindo a estrela, eles vieram do Oriente para Jerusalém à procura do rei dos judeus que havia nascido. E nessa época, em Judá, Herodes, que era o rei, ele reinava sob o comando dos romanos. E ele ouviu falar, sobre os magos que estavam procurando aonde queria nascer o rei dos judeus. Isso deixou ele totalmente perturbado, porque ele era o rei da Judéia. E aí ele ficou pensando, como assim? Vai nascer o rei dos judeus? Ele ficou totalmente transtornado. Então, o que ele fez? Ele pediu para os magos, que depois que eles descobrissem aonde Jesus nasceria, que era para os magos voltar e contar a ele. E os magos continuaram seguindo a estrela, os magos chegaram até o bebê Jesus, que nasceu lá em Belém. Quando chegaram a Jesus em Belém, eles se prostraram e adoraram a Jesus. Aí no versículo 5 do capítulo 2, já estamos no capítulo 2. Eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Aí mais uma profecia cumprida, lá em Isaías, capítulo 40, versículo 11, e em Ezequiel 34, versículo 23. Agora, versículo 6 do capítulo 2, Evangelho de Mateus. E você, Belém, na terra de Judá, não é menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então, ali nascia o Jesus e mais uma profecia aí se cumpria. E aí, os magos foram lá encontrar Jesus, mas através de sonhos eles foram advertidos que não era para voltar para contar para Herodes aonde Jesus estava, aonde que ele havia nascido. E aí Herodes ficou muito enfurecido, porque ele não teve informações, os magos não voltaram para poder dizer a ele, exatamente aonde que Jesus estava em Belém. E aí ele ficou transtornado, muito enfurecido, e já que ele não sabia exatamente onde estava o Messias, o que ele fez? Ele ordenou o massacre de todos os meninos com menos de 3 anos em Belém. Gente, eu escrevi aqui 3 anos, mas eu não sei se é 3 anos ou 2 que está escrito. Que agora na minha mente aqui, eu tinha visto o número 2, é que eu escrevi 3, eu não sei. Mas aí na Bíblia está escrito certinho. Se alguém ler aí, se puder me falar aqui, aí eu já corrijo se estiver errado. Então ele foi e ordenou o massacre de todos esses meninos lá em Belém. E aí, e aqui é mais uma profecia que foi cumprida. A gente está no capítulo 2, versículo 17. Com isso, cumpriu-se que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem mais. Aqui é uma profecia que foi cumprida. Porque imagine quantas mães ali choraram pela morte de seus filhos, porque o Herodes, o rei completamente doido, sem noção, mandou matar um monte de criança do sexo masculino com o objetivo de eliminar o Messias.
Mas José, ele foi avisado através de sonho e eles fugiram para o Egito. Com isso, Jesus não foi morto. Aí no versículo 15, onde ficaram até a morte de Herodes, cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Aqui é mais uma profecia cumprida, que está lá em Oséias, capítulo 11, versículo 1. Então, aí quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho e avisou ele que Herodes, o rei da Judeia, havia morrido e que ele poderia retornar lá para a terra de Israel. Só que José soube que o novo governador da Judeia era Arquelau, e Arquelau era filho de Herodes, e ele teve medo de ir para lá. Então eles partiram para a região da Galileia e foram morar em uma cidade chamada Nazaré. Aí no versículo 23 do capítulo 2, a família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se deste modo que os profetas haviam dito que Jesus seria chamado de Nazareno. Mais uma profecia que foi cumprida. Essa profecia está lá em Isaías, capítulo 11, versículo 1. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a infância e juventude de Jesus. A gente consegue concluir o quê? Que Jesus ele teve uma infância comum junto à sua família. A infância, a adolescência, a juventude dele foi comum, né? Ele não foi criado de maneira isolada para ser preparado como Messias. Não, ele nasceu numa família humilde, né? Ele tinha outros irmãos, né? Durante o período ali que a Maria estava grávida, ela se casou com José, mas ela não teve relacionamento íntimo com ele durante a gravidez, só depois que Jesus nasceu, né? Aí ela teve o relacionamento íntimo com o marido dela e ela teve outros filhos. Então Jesus tinha um pai de criação, José, porque na verdade ele era filho do Deus único, né? Mas ele tinha um pai de criação, José, ele tinha a mãe, Maria, né? E ele tinha vários irmãos. E ele não foi criado separadamente, né? Ele não foi criado numa escola específica para ser o Messias, não, ele não foi, né? Ele teve que conviver, ele teve que se relacionar com a sua família, com seus irmãos, com o pai, com a mãe, com outras pessoas, com os amigos, né? Ele teve que lidar com pessoas de temperamento diferente, de personalidade diferente, pessoas que não tinham a mesma opinião que ele. Então, olha só, o filho unigênito de Deus, ele veio, né? Desceu do céu, ele se fez carne, ele nasceu desde bebê, tudo para mostrar pra gente que é possível. Ele foi igual a gente, certo? E para mostrar pra gente que era possível, né? E aqui, vivendo a vida dele normal, com as suas responsabilidades diárias, né, ele foi sendo preparado por Deus, né, uma vida comum, ele não tinha glamour, ele teve uma vida normal até os seus 30 anos, assim como eu, como você tem. Tem ou teve ou terá, né, as mais novas. E, gente, isso aqui mostra pra gente que desde lá da infância, né, Jesus ali foi aprendendo a lidar com várias pessoas diferentes, a relacionamentos, com o pai, com a mãe, com os irmãos, imagina, né? Porque mesmo ele sendo criado de família humilde, tendo o mesmo tratamento, ali na sua família todos sabiam, né? Que ele era especial, que ele tinha sido gerado, né? Através do Espírito Santo. Então, né? A gente já pode imaginar, né? Que então ele teve ali uma certa dificuldade, porque sempre rola um tipo de inveja, né? Ele é diferente, né? Mesmo ele sendo criado normal junto com seus irmãos, ele era diferente, né? Ele teve que aprender a lidar com isso, né? Normalmente isso nos mostra que é possível, né? A gente vai ver aqui, né? Por todos os evangelhos que ele relata a personalidade, as características, o temperamento, tudo que Jesus fazia era justamente para deixar como exemplo pra gente, né? Por isso quando a gente ora, a gente fala que, né, o nosso objetivo é ser como Jesus, né? É imitar Jesus na maneira que ele agiu, na maneira que ele pensou, tudo porque ele era humano. Então nós podemos, né, pegar ele como modelo, como exemplo para segui-lo. E o parâmetro, e por isso quando a gente fala também de parâmetros de comparação, de tudo tem que ser Jesus, é sempre olhando e focando em Jesus. Então ele era o filho unigênito de Deus, né? Ele desceu, se fez carne, assim como nós, tinha lá a sua vida normalmente, as suas tarefas diárias, tudo normal, assim como a gente tem, né? Enquanto ele realizava as suas tarefas naturais, normais, aqui como a gente realiza, né? Ele estava sendo preparado para o sobrenatural, entende? Então, é nas tarefas diárias dele, normal, tudo natural.
Ele estava sendo preparado porque ainda havia de vir, certo? Para o sobrenatural. E isso fica como exemplo para nós, né? Que Deus espera o quê? A obediência dos seus filhos, porque Jesus, desde o início, a gente vai ver aqui, sempre foi obediente a Deus. E ele também era Deus, ele era o Filho unigênito que desceu do trono lá do céu. E ele mesmo assim obedece tudo que Deus ordena que ele faça. Imagine a gente, né? Um ser humano aqui, todo falho e pecador, e acha que sabe de tudo e às vezes quer fazer do nosso jeito, né? A gente tem que aprender com Jesus, tem que obedecer na íntegra. E Deus usa, né, a nossa rotina, a nossa obediência diária para nos preparar também para o sobrenatural. Porque assim como Jesus veio aqui por um propósito, todos nós viemos para um propósito, né? E é na nossa rotina, é no nosso trabalho, é no nosso dia a dia, é indo levar os seus filhos à escola, é indo no supermercado, é na sua rotina diária, naquilo que você faz. É nos detalhes, a gente tem que estar atento porque nós estamos sendo preparados por Deus, porque todos temos um propósito, né? E nós estamos aqui para cumprir esse propósito, não é para passar por aqui por uma vida vazia, né? Simplesmente para viver para o nosso eu, para satisfazer o nosso ego. Não, a gente tem um propósito. E quanto mais cedo a gente entender isso, né, mais alegria de Deus, mais paz a gente vai sentir. Bom, aí no capítulo 3, aí a gente já vai entrar no batismo de Jesus. Então aqui vai mostrar João Batista preparando o caminho para Jesus, certo? No capítulo 3, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Versículo 1. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, ele era um pouco exótico, né? Ele era um pouco diferente. Você não acharia normal uma pessoa, né, que se alimenta de gafanhoto e de mel. E não é porque ela era da época, ele era assim, diferente mesmo, era exótico. Aí no versículo 5. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. Então, João Batista, ele era filho de Isabel e de Zacarias, que eram sacerdote. Isabel era prima de Maria, e elas ficaram grávidas mais ou menos na mesma época. O João Batista, ele só era alguns meses mais velho que Jesus, né? E ele veio justamente para preparar o caminho para o Messias. É exatamente como Isaías aqui profetizou lá no seu livro e aqui nesse Evangelho de Mateus está registrado. Exatamente isso. João veio para preparar o caminho para Jesus. Ainda no capítulo 3, versículo 7. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros, estamos a salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até estas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Então aqui a gente percebeu o quê? Que Batista era um pouco diferente, né? Pelo modo de vestir, pelas coisas que ele comia, e a gente aqui também consegue perceber que ele tinha um temperamento forte, uma personalidade forte, né? Que ele batia de frente aqui com os fariseus e com os saduceus, né? Ele não levava desaforo para casa, ele tinha entendimento, ele sabia do propósito dele, ele sabia que ele tinha vindo para abrir o caminho para Jesus, e ele sabia, né, que os saduceus e os fariseus não aceitariam isso de uma boa. Então ali ele já contestava eles, né? O fariseu, gente, era quem? O fariseu era uma seita rigorosa que tinha nessa época. E eles tinham um apego muito rigoroso à letra, né? Então que sufocava a lei com interpretações e que se tornavam tradição. Lembra que a gente já falou em outros encontros que a letra por si só ela mata, mas o espírito vivifica? Então imagine eles que pegavam exatamente todas as leis de Moisés, todos lá os papiros, tudo que eles tinham, e eles estudavam baseado somente na lei conforme a interpretação deles.
certo? Eles não tinham ali o Espírito para poder vivificar, para eles poderem entender. Eles não tinham o entendimento iluminado pelo Espírito Santo. Então, eles se tornaram uma seita, né? Porque ali eles tinham a própria tradição, né? Que eles montaram baseado na lei. Eles não tinham ali a palavra vivificada pelo Espírito. Então, aquilo se torna amargo, certo? Porque daí eles acabam se achando justos, eles acabam sendo juízes e eles que determinam tudo o que é certo e o que não é, conforme a personalidade, o temperamento, conforme as emoções deles, certo? E os saduceus, quem eram os saduceus? Eles também eram uma seita judaica que negava a existência dos anjos e outros seres espirituais e de todo milagre, principalmente da ressurreição do corpo, né? E eles eram amparados pelo sinédrio e pelo sacerdócio. Então lembra que lá no final que a gente estudou do livro de Neemias, que o pós-exílio, né, quando eles voltaram para a reconstrução do templo, que ali voltou por Zorobabel, que foi ali o início da reconstrução do templo. Aí depois que a gente já estudou também que Herodes, quando entrou, ele ampliou e reformou o templo, certo? Aí tinha os fariseus e os saduceus que trabalhavam no templo. Então eles tinham todo esse amparo do sinédrio e do sacerdócio, certo? Mas eles não eram ali instrumentos na mão de Deus, né? E justamente por isso que o Messias veio, é para abrir a mente das pessoas. E aí o Messias, a gente vai ver que a todo momento, de uma maneira muito inteligente, né, ele vai ali confrontar essas seitas, né, tanto dos fariseus como dos saduceus. A gente vai ver aqui ao longo do estudo dos evangelhos. Ainda no capítulo 3, o batismo de Jesus. Aí no versículo 3, Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. Versículo 14. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. E então, por que vem a mim? Jesus respondeu, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Então, aqui está registrado o batismo de Jesus. A gente entendeu que para ser batizado, como a gente leu nos versículos anteriores, que João Batista falava, ele falava o quê? Que era para se batizar, mas antes você tinha que confessar os seus pecados, né? Eram os pecadores que eram para ser batizados, mas eles tinham que confessar. E Jesus, então, ele tinha pecado? Não, porque mesmo ele nascendo, né, de carne e osso, ele não tinha pecado. Então, qual o motivo que ele precisava ser batizado? É por isso que João Batista aqui fala para ele, né? Eu que preciso ser batizado pelo Senhor, né? Então, por que o Senhor veio até mim para que eu pudesse te batizar, né? João Batista não estava entendendo. Então, Jesus, pelos pecados, ele não precisaria ser batizado, né? Mas primeiro, que a gente pode aqui concluir, é que esse ato que Jesus ali estava fazendo apontava para a cruz. Porque lembra, quando ele for lá para a cruz, ele vai levar sobre si todos os nossos pecados. Então lá na cruz, né, ele se fez pecador. Ele se fez lá, porque ele levou todos os nossos pecados na cruz, certo? E o segundo é o quê? É que ele deixa aqui pra gente um exemplo de obediência, porque eu sublinhei, ó, no versículo 15, onde ele diz, pois devemos fazer tudo que Deus requer, né? Então Deus determinou que era para ele fazer isso, ele foi e fez. Ele não fica contestando com Deus, ele não fica perguntando por quê ou por quê, porque ele sabe que a vontade de Deus é soberana, que ela é boa, que ela é eficaz, ele sabe de tudo isso. Então ele simplesmente veio para obedecer. Deus mandou que eu viesse aqui e que você, João Batista, me batizasse, e eu estou aqui. E ele estava lá e ele foi de uma maneira humilde, né? Ele se fez ali menor que João Batista e ele foi batizado. Aí no capítulo 3, lá no versículo 16, diz assim, ó, depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. Aí eu coloquei essa imagem, que foi até o assunto que nós estudamos na quarta-feira passada, lembra? Que a gente falou, né, sobre os céus e sobre o inferno. E aí eu coloquei essa imagem que resume o que a gente conversou, o que a gente aprendeu sobre os céus, né? Que é sobre o primeiro, segundo e terceiro céus. Então, o primeiro céu
aqui onde passam os aviões, onde tem os pássaros, certo? É o céu aqui que a gente consegue visualizar, onde tem as nuvens, a gente consegue visualizar. Esse aqui é o primeiro céu. O segundo céu é onde ficam os astros, é onde fica bem longe, onde aos olhos nus a gente não consegue enxergar, certo? É lá no espaço sideral. Esse é o segundo céu. E o terceiro céu é a morada de Deus e dos anjos, é onde é o paraíso. É lá que fica o terceiro céu, certo? E aqui fala, depois do batismo, Jesus obedeceu, e depois do batismo, quando ele saía da água, o céu se abriu. Então imagina, primeiro, segundo, terceiro céu. Abriu o terceiro céu, chegou lá no terceiro céu, abriu, né? E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Então, gente, aí o acesso foi aberto, né? O caminho foi liberado através de Jesus, né? Isso mostra pra gente o quê? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele que foi batizado e depois do seu batismo, o céu foi aberto, o caminho foi liberado, o acesso a Deus foi liberado através de Jesus. Mas ele é o caminho, tem que ser por ele. Por nenhum outro caminho você chega a Deus, é só por Jesus. Ele é o único caminho, né? E aqui também tem uma representação da Trindade, né? O Deus Pai, o Filho, o Jesus, e o Espírito Santo que desceu do céu. O caminho foi aberto e o Espírito de Deus desce como uma pomba e pousa sobre ele, né? Aí, se a gente ficar avaliando aqui, né, por que desceu na forma de pomba? Não tem nada muito claro. Mas eu penso porque vocês lembram quando a gente estudou lá em Levítico? Que até os mais pobres tinham que levar um sacrifício a Deus. Vocês lembram? E as pessoas que não tinham muitas condições, não tinham condições boas financeiras, né? Não tinham muitos recursos, eles poderiam levar uma pombinha, lembra, né? Tem gente que levava os animais maiores e tudo, mas era mais caro para sacrifício no templo. Só que as pessoas que eram mais pobres, elas poderiam levar pombinhas, né? Então eu creio que isso daqui mostra, né, de toda a humildade, né, que o Espírito de Deus, ele veio sobre uma pomba. Era uma pombinha, era algo mais barato ali que eles tinham quando eles iam entregar um sacrifício a Deus, né, para expiação dos pecados, entende? E essa pombinha é como se ela fosse recebida por Deus o sacrifício, porque foi de todo o coração, e aí ele envia essa pombinha aqui, né, como com o Espírito Santo de Deus para descer do céu. Isso daqui não tem nenhuma explicação bíblica, tá bom? Quando você começa a pesquisar por que o Espírito de Deus desceu sobre uma pomba, você vai achar um monte de gente falando um monte de coisa, porque não tem uma explicação na Bíblia, tá bom? Mas a gente, como já estudou Levíticos, aí me veio isso na cabeça, né? Que foi uma forma ali de Deus dizer que ele aceita. Basta você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter condições para oferecer algo grandioso para Deus. Basta você ter um coração circuncidável, moldável, né? Aceitar as coisas de Deus, se permitir ser transformado, que ele aceita o seu sacrifício, né? E ele devolveu aqui como uma pomba, o Espírito de Deus. Você entregou lá, eles entregavam lá na época, né, uma pombinha, os mais pobres, né, como ali o sacrifício a Deus por expiação dos pecados dele, e é como se Deus, né, mostrasse: agora eu entrego para vocês o Espírito Santo de Deus. Imagina o valor que tem o Espírito Santo de Deus, né, um presentão, reconhecendo que Deus aceitou todos aqueles sacrifícios daquelas pessoas humildes, né, mas que eram sinceras de coração. Então vamos aqui pensar, né, porque a gente falou do Espírito Santo, de Deus, de Jesus, vamos pensar aqui no relacionamento com Deus, sobre o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus é através do Espírito, lembra? Né? Porque nós somos feitos de carne, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E o nosso relacionamento com Deus é através do Espírito, por isso que a gente fala que tem que fortalecer o Espírito e enfraquecer a carne, que são as vontades da carne, né? Para prevalecer a vontade do Espírito, que é a vontade de Deus para nossa vida. E nós sabemos que podemos ser morada do Espírito Santo de Deus, né? Podemos ser templo do Espírito Santo de Deus, certo? Mas para isso, você tem que ser filho, adotado como filho, certo? A não ser que Deus queira usar aquela pessoa, mesmo ele não sendo filho, por algum propósito. No meio de caminho, de algum propósito, Deus usa quem ele quiser.
Deus fala e até o demônio obedece se for de acordo com o propósito de Deus, certo? Mas para ser morada do Espírito Santo, para você ser instrumento, né? Você tem que estar ali na caminhada de santidade, certo? Tem que estar ali seguindo os exemplos de Jesus. E Deus, ele quer ter um relacionamento sincero conosco, né? Jesus, ele abriu esse caminho. Então, ele quer ter um relacionamento sincero conosco. Ele quer a intimidade, não a religiosidade, porque a religiosidade representa quem? Justamente os fariseus e os saduceus, certo? A religiosidade representa ali eles. E para a gente ter o relacionamento com alguém, né, é necessário o quê? Que a gente conheça a pessoa, né? E como que a gente tem um relacionamento com Deus? Como que a gente conhece Deus? É através da palavra de Deus, que é através da Bíblia. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais íntima a gente vai ficando de Deus, porque a gente vai conhecendo o caráter de Deus, né? E quando a gente tem uma amizade assim natural com um amigo, o que a gente faz para ficar íntimo daquela pessoa, né? Você tem amizade com alguém, você gosta muito daquela pessoa, você tem afinidade. Então, você conhece sobre a pessoa, certo? Vocês conversam, você vai à casa da pessoa e a pessoa vem à sua casa, certo? Né? Porque quanto mais você convive com a pessoa, mais íntimo você vai ficando da pessoa, né? E então, aqui a gente pode entender o quê? Podemos ser morada do Espírito Santo, podemos ter um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, podemos conhecer Deus através da palavra dele, certo? E como que a gente faz para visitar Deus? Porque se você tem um amigo que ele só vai na sua casa, toda vez que chama para casa dele você não quer, você inventa uma desculpa. Esse amigo, uma hora ele vai ficar chateado, certo? Como que você quer ter intimidade comigo se você nem aceita vir na minha casa? Né? E a mesma coisa com Deus. E aonde que fica a casa de Deus? É a igreja. Aí tem muita gente que fala, eu não preciso ir na igreja para falar com Deus. Não, você não precisa. Você pode trancar a porta do seu quarto e você pode falar com Deus. Mas você acha mesmo que para ter intimidade com Deus, você não precisa visitá-lo na casa dele? Precisa. E por isso que a gente fala tanto o quanto que é importante você fazer parte de um corpo e você congregar e você ir à igreja. Você está indo visitar o Pai na casa dele. Olha só, ele vai te receber. E lá você tem pessoas que expressam a mesma fé, que acreditam em Cristo, acreditam que Jesus está voltando. Eles acreditam na palavra de Deus, entende? Então isso é importante, você está ali congregando com pessoas da mesma fé, que têm o mesmo entendimento, que estão ali dispostas a continuar no caminho da santidade, seguindo os exemplos de Jesus. Porque lembra, gente, santo, ninguém vai se tornar santo. Ninguém, porque somos de carne e osso, somos pecadores. Nunca vamos conseguir ser igual a Jesus. Não vamos conseguir. Mas ele passou por aqui justamente para deixar o exemplo. E nós temos que se esforçar. E esse esforço é justamente a caminhada para a santificação. O seu foco é Jesus, você olha para o seu foco e você anda para frente, tentando seguir os exemplos de Jesus, tentando pensar como ele, tentando falar como ele, tentando ouvir como ele, enxergar como ele, é ter o olhar de Jesus nos detalhes, para as coisas mínimas, sabe? É quando você desacelera, quando você tira as distrações, desliga a televisão, desliga o celular, desliga, desacelera e fica atento aos detalhes que Deus está falando com você no seu caminho da santificação, na sua caminhada. Durante essa caminhada, você vai ter provas, né? Vai passar por provas. E o prazer está justamente na caminhada. Tem até um louvor que esses tempos atrás eu mandei para vocês que fala isso, né? E o prazer está justamente na caminhada. Porque a caminhada é só alegria? Não. Mas junto com as tristezas, com as dificuldades e com as provas, é onde você vai se fortalecendo, onde o seu caráter vai sendo aprovado por Deus e é onde você vai se aproximando mais e mais de Deus. Porque a caminhada é você ali seguindo o exemplo de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quanto mais você passa por esse caminho com Jesus, você está mais próximo de Deus. Então, gente, aí está a importância de ir congregar e de ir à igreja. Mas adianta só você ser um religioso que só vai na igreja e não fazer o resto? Não, gente. É tudo um conjunto, não é? A gente falou anteriormente também que você não é salvo pela obra. Ah, então eu não preciso também fazer obra nenhuma e ajudar ninguém? Não. É tudo. A gente tem que ter consciência e conseguir ter o equilíbrio, né, com tudo. Tudo que a gente vai aprendendo, isso que é a caminhada. É tudo que você vai aprendendo, você vai grudando. É como se você tivesse um velcro, você vai passando pelo caminho e você vai grudando em você tudo que você está aprendendo com Jesus.
vai grudando e vai seguindo firme na caminhada, né? São várias coisas que você tem que ir fazendo. Não basta só uma, isolar só uma para você achar que você está salvo e que você está lá junto de Deus. Não, é tudo junto. E aí você vai crescendo nessa caminhada, você vai progredindo, né? Então aí tá a importância de você aprender a palavra, de você ir visitar Deus, de você fechar o seu quarto e conversar com Deus lá na intimidade, né? São nos detalhes, é consagrar tudo a Deus, tudo são detalhes. E a presença, a manifestação de Deus está nos detalhes. Só que muitas das vezes a gente na correria não está atento aos detalhes e aí passa despercebido. A gente não pode estar sempre, né, com o celular, com um monte de voz, no meio da multidão, com todo mundo falando ao mesmo tempo. Como que você vai discernir a voz de Deus desse jeito? Não vai discernir, né? E tem muita gente que não quer desligar, entende? Quer ficar o tempo todo ali, sabe, falando, ouvindo, jogando, fazendo as coisas, assistindo televisão, com o celular, vários barulhos ao mesmo tempo. Assim fica muito mais difícil você conseguir ouvir e discernir a voz de Deus. Bom, então vamos finalizar aqui sobre o batismo, certo? Então o batismo, ele não salva, né? Na verdade, é a sua fé que salva. Você precisa crer, aquele que crer e for batizado. Ele tem que crer, né? Mas o batismo, ele expressa a sua fé, né? Então, se você quiser ser reconhecido por Jesus, você não pode ter vergonha de expressar a sua fé. E o batismo, ele é uma demonstração de fé. Você crê. Jesus deu o exemplo. Ele foi batizado, ele não precisava, ele não era pecador, mas ele foi batizado porque o Abba, o pai dele, pediu que ele fosse, e ele foi. Entende? E então ele foi para expressar ali a fé, para deixar o exemplo pra gente. E é assim que nós devemos fazer. Tem várias religiões dentro do cristianismo que batizam nas águas criança. Conforme a gente vai estudando a Bíblia e vai abrindo o nosso entendimento, a gente vai percebendo que, pelo menos em mim, surgem muitas dúvidas em relação a isso. Não é só o catolicismo que batiza criança, tem religiões também protestantes que batizam crianças, tá? A minha religião é batista. A batista vem justamente do João Batista, que batiza nas águas. E a gente batiza só pessoas que crê. Ela tem que crer, ela tem que já ter o consentimento. Por exemplo, a minha igreja, a partir dos 10 anos, já batiza. Mas por quê? Uma criança de 10 anos, que ela já tem entendimento, ela que quer, entende? É vontade dela, então ela pode ser batizada. Mas antes, menor disso, não, porque ainda não vai ter o entendimento, né? Ela não crê, ela não entende ainda, não consegue ali demonstrar esse ato, não consegue expressar a sua fé através desse ato, porque ela ainda não tem discernimento para essa escolha. Então a gente entende que a partir do momento que você tem idade, maturidade suficiente para expressar a sua fé, você escolhe ser batizado, né? Você entra nas águas, e é uma forma ali de demonstrar que você sai outra pessoa, né? Você nasce de novo, porque ali naquelas águas você é purificado, você é lavado. Lembra do louvor que tem das crianças, dos 3 palavrinhas, que fala que tem que lavar bem o coração? Lava, né, as mãos, depois lava o coração, que é Jesus que lava o coração, ele deixa bem limpinho. Ali é uma representação da purificação. Você entra nas águas, você é lavado, você é purificado, você demonstra ali, expressa a sua fé e você nasce de novo. Então quando você levanta das águas, você já está transformado e está outra pessoa? Não, a gente já falou isso anteriormente, né? Ali é só o início da sua caminhada. Saindo dali, você vai continuar caminhando, aprendendo, sendo confrontado pela palavra, pelo Espírito Santo, se arrependendo, confessando os seus pecados e querendo sempre ser mais parecido com Jesus. A gente vai terminar aqui a primeira parte, lembra? Porque a primeira parte era do capítulo 1 ao 4. A gente está finalizando então, capítulo 4. Então, no capítulo 4, lá no versículo 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Olha só. Jesus, então, teve uma vida normal durante a sua infância, a sua adolescência. Aos 30 anos, ele foi lá, encontrou João Batista, foi batizado. Depois do batismo, depois de obedecer a Deus, depois de expressar a fé, ele foi ao deserto. Tá vendo? Ele foi batizado e seguiu em frente no caminho, passou pelo processo, pelo deserto.
né? E aí ele ficou em jejum 40 dias e 40 noites. E teve fome, porque ele era de carne e osso, assim como a gente. Mas ele era muito obediente, né? Porque imagina se a gente obedecer e passar pelo deserto 40 dias e 40 noites sem comer, né? Ele era de carne e osso, mas ele era o filho de Deus, né? Ele era Deus. E a gente sabe, como a gente já estudou, que deserto é sinônimo de processo. E até Jesus teve que passar pelo processo. Quem dirá a gente? Jesus foi batizado e ele passou pelo processo. E a gente às vezes acha que pode pular, né? Não, essa parte aqui não, é muito ruim, não quero passar por isso não. Pula, Senhor, pula, só quero a parte boa. Não, você vai ter que passar. Né? Ele ficou 40 dias, gente, sem tomar banho. 40 dias sem comer, imagine 40 dias sem tomar banho no deserto, aquele calor do deserto, porque durante o dia é um calor muito forte e à noite é um frio muito forte. Mas imagine você grudando, você cheirando mal, o seu cabelo já cheio de bicho, de mosca, tudo grudando. Imagine 40 dias sem tomar banho. E aí, depois desse tempo, ele teve fome. E olha só, gente, pra gente conseguir aqui comparar, né? Lembra lá de Gênesis? Adão, gente, ele tinha de tudo, e Deus só deu uma ordem para ele, ó, você pode usufruir de tudo, menos daquela árvore. E ele pecou dentro do jardim do Éden, onde era tudo lindo e maravilhoso, tudo perfeito, ele não precisava fazer nada, ele recebia tudo de mão beijada, e ele pecou ali, em meio à fartura, ele tinha tudo, do bom e do melhor. E aqui Jesus veio, certo? Jesus veio. Jesus vai passar pelo deserto. Depois de 40 dias ele teve fome. E agora vem Satanás tentar ele. E mesmo assim ele não peca. Muito diferente de Adão, né? Que tinha tudo. Era só uma árvore que ele não poderia comer daquele fruto. A Eva vai e come. E ele vai e come também. E lá, mesmo naquela situação, ele peca. Mas Jesus aqui, de carne e osso, né? No deserto, passando pelo processo, ele prova pra gente que você não precisa pecar, né? Que você pode resistir à tentação. Vamos lá agora ler versículo 3. O tentador veio e lhe disse: se você é o filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E olha só, Jesus ele devia estar muito irritado. Porque imagine você ficar quantos dias sem comer, sem tomar banho no deserto. Imagine se você não ia ficar irritado. Mas Satanás foi lá tentar ele e ele, ó, né, não desequilibrou. O emocional dele totalmente equilibrado. Ele simplesmente respondeu isso. Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Eu fico imaginando, eu ia esganar Satanás, eu ia enforcar ele, porque eu ia estar muito irritada, morrendo de fome, imagine só. Aí no versículo 5, então o diabo o levou à cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Olha como Satanás é astuto. Muitas pessoas não leem, não conhecem a palavra de Deus, mas Satanás conhece. Ele conhece e ele tirou um versículo da palavra de Deus e jogou lá para Jesus. Vamos ver o que ele vai falar agora, né? Aí Jesus respondeu: as escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Olha só, né? Satanás dizendo, você não é o filho de Deus? Aí foi lá e pá, deu um versículo das escrituras. Mas Jesus estava atento. Ele estava no processo, ele tinha intimidade com Deus, ele estava atento. E ele respondeu, não põe à prova o Senhor seu Deus. E isso serve pra gente, né? Porque muitas das vezes as pessoas ficam colocando Deus à prova. Ah, então se Deus existe mesmo, se Deus é comigo mesmo, então que ele faça isso pra me provar tal coisa. Não põe Deus à prova. Deus não precisa provar nada pra você. É você que precisa provar a obediência a ele. E Jesus é que provou a obediência. Aí depois no versículo 9, em seguida o diabo levou até um monte alto, até um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me.
Olha só, o Satanás apareceu lá depois de 40 dias e 40 noites. Ele estava com fome, certo? Devia estar muito irritado. E o Satanás lá foi bem onde ele estava no pico ali, né? Tipo, no limite, Satanás foi lá tentar e falou para ele que eu posso te dar tudo isso daqui, Jesus. Tudo isso daqui. Basta você se ajoelhar e se adorar a mim. Eu tenho certeza que muita gente faria isso. Pensa agora aqui no nosso mundo, na nossa vida. Você está passando por uma maior dificuldade, está passando pelo deserto, pelo processo, por uma prova, certo? Aí vem alguém que você sabe que é errado, né? Que é todo errado, que não é cristão, certo? Que adora os outros deuses, mas a pessoa é rica, ela é influente, é poderosa. Aí chega e fala: você, é só você se curvar a mim. É só você negar o seu Deus, se curva a mim e você vai ter tudo. Tudo. Eu vou te dar ótimas condições, eu vou te dar um bom trabalho, eu vou te dar prestígio, eu vou honrar você perante todo mundo, né? Muitos cairiam e aceitaria, né? E Jesus aqui como exemplo, ele diz para Satanás. Aí no versículo 10, Jesus diz: saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adorem o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviam Jesus. Né? Aqui Jesus mais uma vez nos ensinando que mesmo quando a gente estiver no nosso limite, a gente não pode se prostrar nem adorar aos outros deuses. Você não precisa fazer simpatia, você não precisa fazer nada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, por que as pessoas, né? Depois, quando vocês começam a estudar sobre a história, sobre o que aconteceu depois de Jesus, vocês vão entender, né? Porque depois também, em várias religiões, colocaram muitas estátuas, muitos que eles dizem, né? Que na verdade eles colocam outros nomes, mas é como se fossem outros deuses que você está adorando. Muitas dessas pessoas, elas serviram a Deus, né? Mas a gente precisa entender que a glória é toda de Deus. A glória não pode ser dada a ninguém. Então, por exemplo, se eu estou aqui, sendo instrumento nas mãos de Deus, aí acontece que, né, que Deus abençoa e eu consigo abençoar muitas pessoas. E aí depois vão fazer o quê? Uma estátua minha? Vão fazer um quadro meu? Vão falar que tem que adorar e bater palmas? Não, não tem. A glória é somente de Deus. E é isso que toda a palavra de Deus ensina. Não adore os outros deuses. Não adore, não faça, não idolatre ninguém. Não faça nenhuma pessoa de Deus. Entende? O caminho é Jesus, é só Ele que te leva a Deus. Não precisa de outra coisa. Isso, na verdade, é muito mais simples, né? Você não precisa fazer ritual nenhum, simpatia nenhuma, nada. É só você ler, entender e colocar em prática a palavra de Deus. É só Jesus, é só a Trindade. Deus, Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em você, você tendo um relacionamento com Deus, ele está aqui em você, ele fala aqui na sua mente, ele fala aqui no seu ouvido, né? Ele te convence do pecado e você obedece, você se arrepende, você se humilha perante Deus, né? É assim que acontece. Então a gente não precisa adorar os outros deuses. E Jesus aqui está dizendo, né? Eu não preciso de você, eu não preciso de nenhum outro Deus. Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Deus. Então, gente, outra coisa aqui que a gente precisa entender. Mesmo Jesus, ele estando lá no processo no deserto, né? Que foi ali um processo doloroso, difícil, que ele passou, ele era de carne e osso. E a gente precisa entender que ele passou pelo processo como? Sozinho, né? Ele não levou a mãe dele, não levou o pai, não levou os irmãos, não levou ninguém para passar pelo deserto com ele. Porque existem situações na nossa vida que a gente precisa passar sozinho, né? Porque se você não passar sozinho, você vai se distrair com as outras vozes, entende? Tem momentos que é só você e Deus. Se você levar durante o seu processo outras pessoas, mesmo pessoas que queiram o seu bem, né? Mesmo pessoas cristãs, mesmo pessoas ali que oram, intercedem por vocês. A gente precisa entender que existem alguns processos, alguns desertos que a gente precisa passar sozinho. Porque sozinho você fica mais atento à voz de Deus. Você consegue discernir melhor a voz de Deus, né? Porque se você passar por esses processos e escutando várias vozes, várias opiniões ao redor, você pode desfocar. Né? Você pode não estar atento nos detalhes que Deus ali quer te mostrar. E aí você vai acabar se distraindo. E aí você não vai perceber a voz de Deus, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus, né? Então isso também nos ensina que existem alguns desertos, alguns processos que a gente precisa passar sozinho, firme e forte, sem perder o foco, sem distrações,
É solitude, sem muitas vozes ao redor, para a gente poder discernir e entender a palavra de Deus, né? E o processo, ele não é feito para traumatizar. Muitas das vezes as pessoas acham, né, que passar pelo processo vai trazer trauma, a pessoa vai ficar traumatizada e nunca mais vai se recuperar. Não. O processo é justamente para fortalecer, é para você ficar forte. Não é para te traumatizar. Porque lembra, o propósito que a gente tem que ter aqui, a nossa identidade, ela tem que estar em Cristo. E não em coisas ou em pessoas. Então, se a nossa identidade estiver em Cristo, a gente sempre vai ter alguém que é Cristo. Sempre vai ter Ele. Agora, se a nossa identidade estiver em pessoas, o dia que a pessoa virar as costas pra gente, o dia que a pessoa se for, ou se tiverem coisas, o dia que você perder tudo, você perde a sua identidade, você perde o seu propósito. Entende? Então, o processo, o deserto, é justamente para te fortalecer. E se a sua identidade estiver em Cristo, você pode perder outras coisas que tem aqui. Passar pelo processo na solitude, passar pelo processo passando dificuldades, mas se você tiver a sua identidade em Cristo, se você tiver o seu foco em Cristo, né, se você entender que o caminho é Cristo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você vai passar fortalecido e não traumatizado. E aqui também a gente vai conseguir ver nos próximos versículos que Jesus, ele inicia o seu ministério público lá em Cafarnaum, depois que ele passa pelo batismo e depois que ele passa pelo deserto. Então ele se batizou e ele passou pelo deserto e passou muito apuro pelo deserto. Mesmo assim, ele se manteve firme, não caiu em tentação, seguiu firme, ouvindo a voz do Abba, a voz do Pai. Ele precisava, né, se preparar. É no deserto onde a gente é preparado, né? E aí depois para estar pronto para iniciar o seu ministério público. Aí depois, ainda no capítulo 4, ó, a partir do versículo 12. Aí ali Jesus inicia o seu ministério, certo? E ali que ele vai começar a chamar os primeiros discípulos. Ó, e olha só no versículo 17, capítulo 4, eu não coloquei nos slides porque não deu tempo, mas olha só na Bíblia de vocês, capítulo 4, versículo 17. A partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Lembra o que foi que João Batista disse? Jesus está dizendo aqui, arrependam-se, né? Então adianta você se tornar um religioso, sendo que na verdade você encobre e esconde os seus pecados, você não tem um coração quebrantado e você não se arrepende? Adianta? Não. Mas cabe a gente julgar? Também não. A gente vai aprender aqui que não somos nós que somos juízes, é Deus. Deus sabe de tudo, Ele é soberano, né? Então o que a gente tem que fazer? É se permitir ouvir a voz do Espírito Santo para que Ele nos convença dos pecados, para que a gente possa se arrepender, né? E uma pessoa que você vê que ela prega religiosidade, mas que ela não se arrepende, né? Ela faz as coisas erradas, ela se esconde através da religiosidade e não se arrepende, você pode interceder e orar por ela. Mas nem precisa perder seu tempo julgando, não. Ora que Deus age no mundo espiritual e aquela pessoa vai ser desmascarada. Você não precisa ficar se estressando, ficar arquitetando, fazendo planos e querendo ser juiz. Pode deixar que Deus faz isso muito bem. É só você orar e pedir justiça. E Deus virá com a sua justiça. Tá bom? Então é isso, gente. Aí depois nos outros versículos, começa Jesus viajando por toda a região de Galileia, né? E ele vai começar ali com seus primeiros discípulos. Aí a gente vai estudar isso melhor nos próximos capítulos. A gente conseguiu concluir essa primeira etapa, ó, do capítulo 1 ao 4, né, que é a apresentação do rei. A gente falou da genealogia, do nascimento, os primeiros anos e o início do ministério, que o ministério agora de Jesus, o público, o ministério publicamente, ele vai ser agora iniciado depois do batismo e depois que ele passou por esse processo de deserto. Alguém tem alguma dúvida? Quer complementar alguma coisa? Pode falar, Lu. Não é bem um complemento, mas eu queria te falar uma coisa. Eu gostei muito hoje da aula, de verdade. Por a gente estar no Novo Testamento, eu acho que as lições que ele traz pra gente são as coisas que a gente tem que levar pro resto da nossa vida. Porque o Novo Testamento, ele é meio que um guia pra gente viver nos dias de hoje, nas coisas mudanas que a gente tem o tempo inteiro.
E hoje a aula reforçou muito isso, porque os filisteus falavam para Jesus o tempo todo, os fariseus, né? Falavam para ele o tempo todo que ele estava pecando, cometendo blasfêmia. E constantemente a gente é julgado hoje em dia por muita coisa que a gente faz. E é o que você falou, a gente não pode julgar ninguém, ainda mais por nós sermos cristãos. O único juiz de verdade é Deus. Então, esses ensinamentos do Novo Testamento, com certeza, vão ajudar muita gente, ainda mais nesse estudo bíblico que é tão importante durante a semana. Muito obrigada. Eu que agradeço, Elô. Agradeço por você estar aqui firme e forte, por você ter interesse, né? Você é jovem e você tem interesse pela palavra de Deus e é muito bom, né? Você e a Sara, que são duas jovens e vocês têm um interesse em aprender, em aplicar na vida de vocês. Isso é muito importante, vai fazer muita diferença, muita diferença. E vocês agora estão estudando, estão na escola, depois vocês vão para a faculdade, vocês vão conhecer um ambiente diferente, né? Onde a maioria das pessoas, elas não têm essa consciência da palavra de Deus, né? As pessoas, elas agem de acordo com as leis do mundo, né? Fazem o que o mundo acha que é legal e correto, e vocês já vão chegar nesse ambiente com uma visão diferente, né? E eu oro e peço para Deus para que ele fortaleça a fé de vocês, para que vocês continuem firmes, mesmo nas próximas fases da vida que vocês vão passar. Serão fases, às vezes, que não são tão fáceis, né? Vocês serão muito influenciadas pelo mundo, mas que vocês fiquem firmes, né? E que sempre permita que o Espírito Santo sopre aqui no ouvido de vocês, né? E que vocês consigam sempre ter um equilíbrio. Porque olha só, Jesus, desde lá do começo, né? Ele teve que aprender a se relacionar com várias pessoas. Né? Isso ensina também pra gente, porque em várias fases da vida que a gente passa, em vários lugares, vão ter pessoas que pensam diferente da gente, né? E é muito fácil você ter afinidade e você lidar com uma pessoa que tem a mesma fé que você, que pensa igual você, que torce pro mesmo time de futebol, né? Que vota nos mesmos candidatos que você vota na política, não é? É muito fácil você lidar bem com pessoas que pensam como você, que são parecidas como você. Mas, na verdade, Jesus vem para nos ensinar justamente a lidar com pessoas diferentes, né? Naquela série do The Chosen, né, que é de Jesus, tem uma parte que ele fala, né? É uma parte lá justamente de Mateus, e que ele fala para os outros, né? Acostumem-se com o diferente, né? Porque justamente as pessoas são diferentes. Mateus, ele era diferente dos outros, né? Nessa série The Chosen até mostra ele como autista. Porque os outros faziam piada e tudo mais e ele não entendia a sacada, ele não entendia, ele era diferente, né? E ainda mais que ele que cobrava o imposto dos próprios judeus, e o povo queria matar, né? Um próprio judeu que aceitou essa profissão lá do governo romano para cobrar impostos dos seus irmãos. Então eles tinham muita raiva de Mateus, né? E Mateus foi escolhido. Jesus simplesmente disse: acostumem-se com o diferente. Porque cada discípulo de Jesus, ele tinha uma característica diferente do outro, né? Eles eram muito diferentes e nada perfeitos. Jesus como se escolhesse exatamente os mais imperfeitos e colocasse ali para poder auxiliar eles nessa caminhada, para poder preparar. Isso mostra pra gente, né? Que todos podem ser preparados por Jesus, todos podem ser transformados, todos, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração pra gente não ser juiz, né? Porque a gente muda de ideia a cada 5 minutos, certo? Às vezes você não gosta de alguém, depois você conhece melhor, você gosta da pessoa, a gente muda de opinião, né? E a gente tem que aprender a se relacionar com pessoas diferentes, pessoas que têm religiões diferentes, né? A gente tem que realmente ser a representação de Cristo. É fácil? Não, não é fácil. Porque nós temos emoções, a gente tem a alma, né, que é repleta de emoções. Não é nada fácil, eu digo isso por mim, porque é fácil falar, mas no dia a dia não é nada fácil, não é fácil mesmo, né? Dependendo da dificuldade que você tem de você controlar certa emoção, você vai ter muita dificuldade de lidar com uma determinada pessoa, né? Mas você tem que ali se fortalecer em Deus, falar: Deus, me ajuda, eu não consigo, sozinha eu não consigo, mas se o Senhor tiver domínio sobre mim, eu vou conseguir, né? E todos os dias eu falo pra mim mesma: eu controlo as minhas emoções, não são minhas emoções que me controlam. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a fluir melhor, sabe?
comecei a ter um controle melhor sobre as minhas emoções. Mas a gente sabe que não dá para chegar na perfeição, né? Mas a gente vai seguindo aí adiante, um aprendendo com o outro. E é importante, viu, Elo? É importante você falar. Se alguém tiver alguma outra experiência, tiver algum outro aprendizado e quiser compartilhar também, é importante, porque um testemunho fortalece o outro. Então é sempre importante compartilhar, tá, gente? Não é bobagem. Às vezes alguém quer falar alguma coisa e falar, não vou falar não porque é bobagem. Não é bobagem, tá bom? Tudo que é referente a Deus, a transformação, tudo que a gente vai aprendendo é pra gente compartilhar mesmo, tá? É muito importante sim. Então na próxima aula, continuação do Evangelho de Mateus, tá bom? Vamos orar para terminar. Muito obrigada, Abba. Obrigada por esse momento, Senhor. Muito obrigada por tantas revelações, Senhor. Continue, Senhor, nos revelando o seu propósito para nossas vidas. Senhor, nos capacita para ser instrumentos em suas mãos, papai. Que a gente possa estar atenta aos detalhes, Senhor. Que a gente possa estar atento à sua voz. Que a gente possa estar atento à voz do Espírito Santo, que a gente possa estar atento à sua palavra, que a gente não se ofenda quando formos confrontados por sua palavra, Abba. Que todo o nosso orgulho caia por terra, papai, porque sabemos que a ofensa tem a ver com orgulho. Quanto mais orgulhosa a pessoa é, mais ofendida ela fica. Mas nós não queremos se ofender com a sua palavra, papai. Age no mundo espiritual, papai. Quebra as correntes, papai. Quebra os cadeados, libertas. Não queremos ser escravos do pecado, papai. Queremos receber a sua palavra e queremos ser transformados, papai. Transforma a nossa mentalidade, Senhor. Queremos passar por esse processo de metanoia, Senhor. Queremos ser parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que haja paz, que haja alegria em todos os lares. Guarda, Senhor, a entrada e a saída de todas as pessoas, papai. Nos proteja, nos livre de todo o mal e livre também, Senhor, do nosso próprio mal. Muito obrigada, Abba. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Deus abençoe e até quarta que vem, se Deus quiser.